Olá, estudantes. Vamos resolver agora a questão número 12 do ENAD 2021, do curso de licenciatura em Física. É uma questão que fala sobre troca de calor por condução, a lei de Fourier. Então, é possível experimentar sensações térmicas diferentes ao tocar em objetos que estejam à mesma temperatura. Então, nós temos corpos que estão no ambiente com a mesma temperatura ambiente, em equilíbrio, mas quando nós tocamos esses corpos, nós temos sensações térmicas. Nossa sensação térmica da nossa pele, ela é diferente. Isso acontece muito numa sala climatizada, quando nós tocamos uma porta de madeira ou a abertura, né, ou o trinco da porta, que geralmente é feita de metal. Apesar de nós estarmos ali na mesma temperatura, nós temos sensações diferentes. Isso ocorre porque a quantidade de calor trocada entre a mão e o objeto varia de acordo com algumas propriedades do corpo. Então, nós estamos tocando as mãos, né, em dois materiais que têm diferentes propriedades, né, térmicas, que a propriedade aqui é a condutividade térmica. Nós vamos ter sensações distintas porque a troca de calor por condução vai ser diferente. Então, os metais, por exemplo, são bons condutores de calor. E isso é verdade. Os metais são conhecidos como materiais que têm uma boa condução, transmitem calor por condução, é, de forma com boa qualidade. E a madeira, ela é um mau condutor. Ela tem dificuldade em trocar calor por condução. Então, a transferência de calor por condução, ela é regida, ela é formulada pela lei de Fourier. No enunciado do ENAD, eles não vão dizer para nós qual é essa formulação da lei de Fourier, ok? Mas ele diz aí para nós que a lei de Fourier, ela rege a transferência de calor por condução. No segundo parágrafo, ele vai dar agora uma descrição de um experimento, só que ele não vai dar essa figura aí embaixo. Essa figura aí embaixo eu que desenhei baseada nesse texto, ok? Então ele fala o seguinte: considere uma barra cilíndrica homogênea, tá aqui. Então o material é homogêneo, ela é cilíndrica, ela tem uma condutividade térmica K, e a seção transversal circular, ela vai ter uma área A. E essa superfície lateral não troca calor, está isolada aí com o meio, né? Não troca calor aqui lateralmente. Então o calor ele só segue nesse fluxo aqui. E sejam T1 e T2 as temperaturas de duas seções transversais distantes entre si por ΔX. Então ΔX seria aí a distância entre T1 e T2. Então se eu tenho essa diferença de temperaturas, a diferença de temperatura é o potencial para gerar uma troca de calor por uma troca de calor, né? No caso aqui é a condução, mas é uma troca de calor, então eu tenho que ter uma variação de temperatura. Então eu vou ter calor fluindo, então temperatura maior para temperatura menor. Esse fluxo de calor φ, descrito aqui no enunciado, ele é dado como a potência, né? A razão da quantidade de calor Q por uma unidade de tempo T. Então, eu fiz aqui a conversão, né, dizendo que T1 é maior do que T2, então o fluxo de calor está saindo aqui da esquerda para a direita, ok? Nesse cilindro de seção transversal A, essa barra cilíndrica, condutividade térmica K e espessura ou ΔX, né, como a distância entre as seções transversais T1 e T2, de temperatura T1 e T2. Dito isto, com base nesse contexto, né, ele quer que nós avaliemos as afirmativas a seguir. Então, a primeira, a segunda e a terceira vão ser, né, na lei de Fourier. Aí a primeira fala, o φ, que é o fluxo de calor, e o K, que é a condutividade térmica, são inversamente proporcionais. É uma afirmativa, que nós vamos ter que dizer se é certo ou errado. O φ, que é o fluxo de calor, e a área da seção transversal são diretamente proporcionais. E o φ e o ΔX são inversamente proporcionais. Então a gente poderia, se nós lembrarmos da lei de Fourier, nós podemos facilmente responder, né? Mas eu quero é, raciocinar com vocês. Pense o seguinte: vamos imaginar que eu tenha
uma janela numa parede, uma janela, com essa quantidade térmica K, feito desse material aí, ó, com a quantidade térmica K, e a área dessa janela seja equivalente a essa área da seção transversal. Eu tenho na parte externa da casa, né? Eu tenho energia chegando, calor, né? Eu tenho uma temperatura mais elevada do que a temperatura interna. Então, nós podemos já raciocinar de que quanto maior for essa variação de temperatura, vou colocar aqui o fluxo de calor com o ΔT. Pensem o seguinte, a temperatura lá fora está a 50 graus e a temperatura dentro está a 30 graus. Então eu tenho uma variação de temperatura e calor ele vai ser transmitido por meio dessa janela, que tem uma quantidade térmica K, por condução. Se lá fora eu tenho 100 graus e eu continuo com a temperatura interna de 30, eu vou ter mais calor sendo transmitido, porque a variação de temperatura aumentou. Okay? Então, se eu tiver 500 graus lá fora, eu vou ter mais calor chegando, porque essa variação de temperatura ela vai impulsionar esse fluxo de calor. Então, eu posso dizer que esse fluxo de calor, ele é proporcional à variação de temperatura, né? O símbolo de proporcionalidade é esse aqui, ok? Só que nas afirmativas ele não fala da variação de temperatura, né? Da diferença de temperatura, mas ela vai influenciar diretamente nesse fluxo de calor. Agora vamos imaginar o seguinte: se essa minha janela ela for de metal, ela vai trocar calor ou vou ter um fluxo de calor por condução muito maior do que se ela fosse uma janela de madeira, né? Então eu tenho, já que a condutividade térmica do metal é maior do que a da madeira, então ele vai transmitir mais calor. Então eu posso dizer que o fluxo de calor ele vai ser proporcional à condutividade térmica. Então já tem aí que a primeira é errada, né? Porque a primeira ele fala aqui que é inversamente proporcional. Isso é falso, né? É proporcional. Então quanto maior o K, maior vai ser a minha troca de calor. Então é isso esse princípio que nós usamos numa panela, né? A panela é uma panela, geralmente a gente faz panelas metálicas, né? Não só pela questão de trocas térmicas, mas também pela questão da fabricação da panela, ok? Então eu quero um material que da panela em si que ele troque calor por condução, né? E já por um cabo de uma panela que eu não quero que ele transmita muito calor por condução, eu vou usar um material que tenha uma baixa condutividade térmica. Agora pense o seguinte, pense se essa minha janela eu dobro a área. Ó, se eu pense o seguinte, se eu tenho uma área A e ela troca φ de fluxo de calor trocado é φ, se eu dobro essa janela e eu tenho agora o dobro da área, eu vou ter, pela lógica, 2φ. Né? Se eu considerar o mesmo K, considerar a mesma variação de temperatura e a mesma espessura, eu vou ter o dobro, né? Então, eu posso dizer que sim, a, o fluxo de calor ele vai ser proporcional à área. Okay? Se eu triplico a área, mantendo a variação de temperatura, mantendo o K e mantendo a espessura, eu vou ter também aí proporcionalmente 3 vezes mais, né? Então é proporcional. Agora, pense o seguinte, se eu tenho uma espessura definida, se eu duplico essa espessura, eu não vou ter o dobro de troca de calor. Pelo contrário, quando eu aumento a espessura da minha janela, eu vou ter uma redução da troca de calor, porque a condução é a troca de calor através ali dos átomos, das moléculas do material, né? No caso de metal são átomos ali com os elétrons, e então isso vai dificultar a minha transferência de calor por condução. Então, inclusive nós usamos esse princípio, né? Muitas vezes na nossa vida, né? Então, nós queremos é, diminuir a troca de calor. Então, eu tenho um forno, por exemplo, e eu quero
reduzir essa troca de calor para o ambiente externo, né? Então eu vou aumentar, uma das formas de fazer isso é aumentar a espessura ali do forno, da parede do forno, ok? Então, na verdade, o fluxo de calor ele é inversamente proporcional, ou seja, ele é proporcional ao inverso dessa, desse ΔX, né? Então aqui, tá certo, né? Aí fala aqui inversamente proporcional, então tá certo, né? Então, juntando esses quatro equacionamentos aqui, que na verdade são proporcionalidades, a gente pode dizer, né, que a lei de Fourier ela vai ser φ igual a K a delta T sobre delta X, né? Então, é proporcional à área, proporcional ao delta T, proporcional ao K e inversamente proporcional ao delta X. Isso nos leva, né, a resposta aí, a 2 e a 3 estão corretas, né? Então, trabalhamos aqui, raciocinamos, a gente poderia vir direto aqui, né? Eu já conheço a lei de Fourier, né? Vir direto e ver, né? A proporcional, inversamente proporcional, mas foi legal a gente raciocinar juntos, tá bom? Então ficamos por aqui e nos vemos na nossa próxima